Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Nós estaremos nesse momento realizando e promovendo uma discussão através de um documentário onde será abordadas narrativas autobiográficas de um sujeito que aprendeu que através da educação poderia realmente mudar o meio onde vive. Estaremos aqui também por meio dessa narrativa, por meio desse documentário, tendo a interpretação da grande guerreira Cleodenice Feitosa, guerreira na área da inclusão de pessoas com deficiência no município de Mossoró, intérprete de Libras. E para intermediar nessa discussão, nesse documentário, teremos a presença de Priscila Dutra, onde estará sempre fazendo a mediação dentro dessa narrativa. Olá pessoal, vocês me conheceram apenas através da minha voz. Eu sou aluna do programa de educação da UERN, do Pós-Educ, faço mestrado lá e esse documentário é voltado para uma das suas disciplinas. Então a gente vai começar agora essa conversa com o Tiago, que vai nos falar um pouquinho sobre a sua pertença. Por favor, Tiago, como foi a sua infância? Bom, para adentrar na minha infância, eu vou falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou Thiago Fernandes Queiroz, tenho 30 anos de idade, nasci em Santos, litoral de São Paulo, cidade maravilhosa a qual eu amo. Meus familiares, todos eles, são do estado do Rio Grande do Norte. Meus pais foram para lá por volta do ano de 1986 e eu nasci em 11 de abril de 1988. Acabei nascendo com uma deficiência visual, a qual durante bom tempo não foi diagnosticada. E essa deficiência, na minha visão, ela causaria uma perda progressiva e ao ponto de eu, até mais a minha velhice, ficar totalmente cego. Hoje tenho 10% de visão. Mas falando da minha infância, como é ser uma pessoa com deficiência visual na infância, em um momento da história onde não se falava em inclusão? A gente tinha um conhecimento da integração das pessoas com deficiência. E quando eu criança, por volta dos meus 4, 5 anos de idade, quando eu ingressei nos meus estudos, praticamente a gente não via pessoas com deficiência. E quando falava de pessoas com deficiência, era numa sala onde as pessoas com deficiências ficavam fechadas e a gente não tinha acesso a elas. E quando entrei na primeira série, na escolinha, eu via todos os meus colegas sentando na frente, querendo os primeiros lugares, e eu tinha que sentar atrás, porque na época a metodologia pedagógica dizia que quem tinha as letras maiores tinha que sentar na cadeira conforme a letra. E eu, por ser o T, quase no final do alfabeto, tinha que sentar lá atrás. E eu não enxergava o quadro. E ao falar isso com o professor, acabava sendo alguma incógnita. Então, além da deficiência visual, eu tenho uma polidactimia, que são 6 dedos nas 2 mãos. É tanto que até um fato engraçado que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu na primeira série, pequenininho, a professora perguntando quanto que era 5 mais 5, eu respondi 12. E a professora, você está errado. Eu falei, não, professora, se contar aqui tem 12. E aquilo ali foi inusitado para aquele grupo de crianças, até mesmo para a professora, mas naquele momento eu fui me conhecendo como sujeito que eu tinha um diferencial. E para algumas pessoas, ser diferente acaba sendo algo horrível. Naquele momento eu vi que a diferença lhe proporciona novos olhares, nova maneira de enxergar o mundo. Então teve algumas piadas, ET e tal, e essas piadas de algum momento me levou à tristeza, ao fato de eu não conseguir enxergar o quadro, as lições que continha na lousa e ainda mais os teus 6 dedos. Então isso me aprisionou intelectualmente por um bom tempo, emocionalmente. Mas conforme eu fui crescendo, chegando, passando os níveis de educação, praticamente sem não ter um apoio inclusivo, a família desconhecia a minha deficiência em grau claro, como hoje tenho esse conhecimento, da síndrome a qual possuo, que é a síndrome de Expoan. E
Então eu fui tendo que criar metodologias, criar meios para que eu pudesse obter minha educação. Era muito complicado, porque eu preciso do óculos ainda para ter um pouco de acuidade visual. Então, quando quebrava um óculos, aí que era horrível, porque eu não conseguia ter acesso à informação. E para algumas pessoas, elas até veem, coitadinho, um menino tão pequeno, já não enxergando nada, mas... Era isso que você ouvia na sua infância? Era isso que eu via na infância. De Coitadinho. quem? Dos pais, na escola, no seu bairro? Tanto, praticamente era da família, num contexto geral, e da sociedade, praticamente todo mundo, como eu escuto até hoje. Coitadinho, um menino tão novo, mas já é ceguinho assim desse jeito. E até algo impressionante, partindo para um pouco da realidade daqui de Mossoró, o estado do Rio Grande do Norte, praticamente 480 pessoas são cegas e mais de 10 mil pessoas têm baixa visão. Então, praticamente mais de 10 mil pessoas têm uma perda gradativa da visão, como o meu caso, e essas pessoas, onde estão elas? Muitas das vezes essas pessoas, elas não saem, elas são tão aprisionadas de alguma forma pelos preconceitos, por paradigmas que a sociedade impõe, que elas muitas vezes não acreditam na sua própria capacidade. E chegou um momento de eu não acreditar na minha capacidade. Na sua infância? Na minha Quando infância. se deu exatamente no período temporal? Ou seja, até quantos anos você tinha visão? Depois de quantos anos você descobriu que tinha? A partir de quantos anos você descobriu que teria baixa visão? Foi em que momento temporal na sua vida? Eu fui perdendo a visão aos poucos. Eu tive uma percepção prévia aos meus 6 anos de idade. Depois, aos 17 anos, já na minha adolescência, quando eu comecei a trabalhar, senti muita dificuldade que eu tinha que mexer em computador. Na adolescência, mais especificamente, por volta dos meus 15, 16 anos, muitas das vezes eu tinha que pedir ajuda aos meus colegas em sala de aula para me informar o que estava escrito no quadro negro, que antigamente era um quadro negro. E quando eu não podia ter esse auxílio dos amigos, eu pedi o caderno emprestado de alguns deles, e no intervalo eu escrevia no meu caderno o que tinha aquelas informações passadas e, no caso, levava muitas vezes o caderno dos amigos para casa. E tinha uma grande problemática na pedagogia da época, que os professores muitas vezes não avaliavam o conhecimento. Isso já, na sua infância, já acontecia isso? Na infância, entre infância e adolescência. Tiago, nesse momento, a gente aprofundando a sua infância, eu queria entender melhor qual era a percepção dos seus pais, já que você falou que aos 6 anos já apresentava dificuldades para enxergar. Então, como era que se dava isso? Que dificuldades eram essas? Eu acho que foi difícil. No seio da sua família, era na escola? Que dificuldades eram essas? Da questão da deficiência visual, na realidade eles só achavam, os familiares, as pessoas, que era só um problema de visão como as demais pessoas, que com o óculos resolvia. Só que o óculos não resolvia realmente a minha problemática. E descobri, há alguns anos atrás, que já na minha infância os meus pais já tinham ciência que eu poderia perder a visão. Só que eles nunca me informaram isso. Então eu passei boa parte da minha infância e adolescência achando que eu só tinha um problema de visão normal e que uma cirurgia daria jeito. E no meu caso, a cirurgia não dá jeito. Então, a gente sempre escutava, mas seu óculos não tá bom de trocar, não? Seu óculos não tá errado? Então, eu sempre colocava a culpa no óculos, não entendia que eu tinha uma baixa visão e que, por mais que eu utilizasse alguns dispositivos ópticos, como o próprio óculos, eles não dariam jeito, porque é uma deficiência realmente no globo ocular. E como era isso na cabeça do Tiago menino? Quais as dificuldades que o Tiago menino enfrentava? Eu, por muito tempo, fiquei revoltado. Revoltado com Deus, revoltado com a vida, me questionando por quê. Isso mediante algumas atividades que eu queria fazer, como jogar bola. Se algum amigo lançasse uma bola de determinada distância, eu não ia conseguir ver. Eu acompanhava e muitas vezes chutava a bola no vácuo, como o pessoal diz. Algumas brincadeiras que necessitaria mais da visão, eu não
podia fazer. E isso, em algum momento, me entristecia. Porque eu sei do meu potencial, eu sabia do meu conhecimento, só que a visão não ajudava. Eu sabia que eu tinha capacidade, mas a visão realmente não permitia que eu pudesse desenvolver tais papéis que deveriam ser cumpridos. Na escola também atrapalhava? Ou não? Demais, demais. Na escola, principalmente a questão de não enxergar o quadro negro. Os professores, muitas das vezes, não compreendiam. Não os culpo, porque até então a questão da inclusão, das informações de metodologias inclusivas não eram repassadas, não havia aquela questão da educação continuada. Então os professores não tinham conhecimento, e então eu tinha que ir criando os meus meios de obter o conhecimento, criando as minhas formas. Eu mesmo criava as minhas metodologias de ensino, porque eu não aceitava, como até hoje eu não aceito, tirar uma nota menos que 10. Então eu sempre luto para tirar a nota máxima. Obviamente que muitas das vezes eu posso tirar um 8, um 7 ou até uma nota mais baixa por alguma eventualidade da vida, mas o meu foco é um 10, até porque eu sou meio competitivo nessa questão. E muitas vezes eu ficava triste, chateado, porque as provas vinham num formato que eu tinha que forçar a minha visão demais para poder tentar enxergar as letras, e muitas das vezes não compreendia determinados símbolos. Então, quando eu vi uma nota que, para mim, não era tão bom, eu ficava muito, muito, muito triste mesmo. Mas, de igual modo, isso me dava, eu até dizer assim, uma raiva positiva. Porque quando eu recebi aquela nota, ao chegar em casa, eu li o livro, eu li os materiais, porque eu queria dominar aquele assunto. Não era nem tanto para mostrar para os professores, mas é muito, até digo assim, saboroso quando você entra numa roda de amigos, num grupo de pessoas que estão discutindo sobre determinado assunto e você domina aquele assunto. Isso, para quem vive, principalmente no campo acadêmico, é saboroso. Não é um prato de comida que a pessoa coma, mas é algo mais saboroso muitas vezes que um prato, um gourmet pode fazer, porque o conhecimento, na minha visão, o conhecimento é mágico, ele é transformador. Então, essas experiências na infância, de algum modo, me ajudaram a sempre querer estar me superando, a não querer aceitar, ficar me vitimizando pelo fato da deficiência. E algumas pessoas que passaram por minha vida me ajudaram a acreditar na minha potencialidade. Ainda na infância, você me falou que tanto a família como a escola não tinha essa compreensão das dificuldades que você passava, mas não tinha uma compreensão porque eles mesmos não compreendiam, não era o Tiago em si, não compreendiam o contexto de uma pessoa com deficiência. Sim. E, por outro lado, eu gostaria de saber se algo lhe ajudou ainda na infância, o que contribuiu. Sim. Teve algumas pessoas na minha vida que fizeram enorme diferença. E uma delas eu posso citar, que é a minha tia Cleide. Eu tinha por volta dos meus 10 a 12 anos de idade. E ela olhava para mim e dizia: filho, você vai vencer. Eu acredito no teu potencial. Eu tenho uma outra tia que se chama Francisca das Chagas, que muitas das vezes ela chegava assim e dizia para mim: filho, não pergunte para Deus por que você nasceu com a deficiência, mas pergunte o para quê, porque vai ter uma resposta. Talvez hoje você não consiga realmente compreender todas essas dificuldades que você está passando, mas saiba que lá na frente, quando Deus já estiver direcionando o seu caminho, você vai conseguir compreender que tudo que você tem passado até hoje é para te preparar para as coisas grandes que virão. Então, essas palavras, de alguma forma, se tornaram conforto para mim. E aí vem a questão dos livros. Como você sentia, menino? Você está falando da questão dos livros, desculpa, interrompi. Quer complementar o pensamento? Então, os livros também ajudavam bastante, porque um texto que eu cheguei a ler, que era o próprio livro Um Monge Executivo, ele fala muito dessa questão. Quando você lê esse livro?
Eu li esse livro, eu já tinha praticamente 17 anos. Já eram perto da minha adolescência para a fase adulta. E ele sintetizava mais ou menos tudo que minhas tias diziam da questão do trabalho em equipe, em acreditar. E esse acreditar no meu potencial, dizer que eu posso, que em um grupo de pessoas na sociedade vão haver diversidades, mas se eu compartilhar, fazer o bem e sempre ser positivo para a vida das pessoas, isso virá para mim também de forma positiva. E uma das questões que eu ouvi muito na minha infância e na minha adolescência, acho não, que me ajudou a ser quem sou hoje, é que eu sempre escutei o seguinte: filho, meus tios, minha mãe mesmo falava, se alguém fizer um mal para você, for chato contigo, pela questão até mesmo da visão, sempre pague o mal com o bem. A melhor arma que você pode ver é se inspirar em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele dá a volta face. Não é que você vai dar a volta face para te baterem, mas pague sempre o mal com o bem, que você vai ver o que acontece. E eu faço isso. Sempre que alguém faz mal comigo, diz algumas palavras que me entristecem, eu procuro fazer o bem para essa pessoa, porque eu tenho certeza que Deus vai criar situações. Aí outra importância grande é a fé. Você acreditar em algo superior e acreditar em si mesmo. Isso também ajuda muito na minha superação dentro da inclusão e do conhecimento da educação. Tiago, você falou um pouquinho das suas experiências enquanto criança e um pouco relacionou à sua adolescência. Eu estou querendo visualizar, compreender, imaginar tudo que você está me falando. Você consegue lembrar como era o local que você vivia na infância, como era o ambiente da sua família, que emoções, que sentimentos essas lembranças trazem para você? Você consegue me falar um pouquinho? Sim. Eu nasci numa comunidade periférica, em Santos. Depois eu mudei para São Vicente, bairro do Pompeba, uma favela mesmo. Tinha canais, porque já era praticamente, como o pessoal chama, braço do mar. E na favela eu tive muitos ensinamentos que talvez se eu tivesse nascido em outro lugar eu não teria absorvido, que é a coletividade. As pessoas eram muito parceiras. Isso me trouxe esse sentimento de família, porque então boa parte dos meus familiares moravam aqui no Rio Grande do Norte, aos poucos que foram indo para lá, mas eu tenho o pessoal da onde eu nasci, me convivi como família. E as pessoas muitas das vezes sentiam as minhas dores pela questão da deficiência. Então, praticamente, aquelas pessoas eram a extensão da minha família. Eu vejo a sociedade muitas vezes estigmatizando quem mora na favela. E eu acho que Deus me deu o maior presente do mundo ter nascido naquela comunidade, onde eu amo encarecidamente cada pessoa, são minha família. E foi lá onde eu dei os primeiros passos, foi lá onde eu tive o primeiro conhecimento sobre o que é uma sociedade, e tive alguns impasses com as crianças, que era normal. Toda criança tem aquelas birras, então as primeiras briguinhas também surgiu lá naquela comunidade. E as pessoas, durante um bom tempo, até perguntavam, desde a minha adolescência, infância e adolescência, como que seria o Tiago? Porque depois de um certo tempo, chegando já na minha adolescência, as pessoas já não começavam mais a acreditar. O que um Tiago pode fazer? O que o Tiago pode ser? E acabou sendo até um estranhar para alguns quando eu comecei a trabalhar. E esse momento para eles acabou sendo até mesmo de questionamentos. Mas eu amo muito a minha localidade, porque foi lá realmente que eu me conheci como gente e tenho com minha família. Você morou lá até que época? Morei lá até os meus 19 anos. Então, nessa fase entre infância e adolescência, você viveu nessa comunidade
E quais as experiências mais significativas que você poderia nos repassar, assim? Bom, O que você lembra desse Thiago no momento de trabalhar? Você me falou um pouquinho da escola, como foi essa transição, estudar e trabalhar? como abordei, lá é minha família, a comunidade. Então, praticamente, eles vivenciaram tudo. A questão de compreender que eu tinha uma baixa visão, por eles não conhecer como esse termo de baixa visão, sempre questionava a questão se era o óculos ou algum problema em si. Nas escolas, nas escolas que eu já passei por várias escolas na comunidade, muitos, muitos vizinhos perguntavam se eu não teria vontade de desistir, se não estava muito difícil. Mas aí é onde vem a família dando aquele apoio, alguns vizinhos que são familiares meus dando também aquele apoio. Mas foi trabalhando mesmo, quando eu comecei a trabalhar, que eu senti realmente a dificuldade da visão. E boa parte das minhas dificuldades eu não contava. Isso eu tenho até hoje. Então, as minhas tristezas, as minhas mágoas, as minhas dores, geralmente eu não conto para as pessoas, porque eu não acho relevante contar as minhas dores para as pessoas. Então, as pessoas veem as dificuldades visíveis, que era passar por alguém, passar por algum vizinho, e ele pergunta: pô, Thiago, tu não tá me vendo não? E eu: não. Então passava algum vizinho, algum familiar, e eles achavam que eu enxergava, mas na realidade para mim só era aquele vulto, que é praticamente o que eu enxergo, o vulto. Na época eu tinha mais visão, eu tinha em torno de 25 a 30% da visão, então dava para ter uma noção maior. Com essa porcentagem de visão, até de moto eu andava, mas para eles acaba sendo uma incógnita, porque como pode um cara que anda de moto, que anda de bicicleta, que vai trabalhar, passa por mim e não me enxerga. Então eu tinha que explicar que eu não fazia aquilo por maldade, mas era porque eu não enxergava. E para alguns, até mesmo alguns vizinhos, eles não compreendiam. Até que eu descobri que eu tinha uma baixa visão, que eu tinha uma deficiência mesmo, que eu iria perder a visão. E quando eu me aceitei, que aí acho que é um ponto principal, o sujeito se aceitar, quando eu me aceitei com a deficiência, isso se tornou mais fácil. E até eu tinha falado da questão dos 6 dedos, que por um bom tempo eu acabei ficando triste pelas pessoas acabarem humilhando, chamando de ET e tal. Quando eu vi o lado positivo de ter 6 dedos, as pessoas também queriam ter 6 dedos, que eu falei que eu sou o único que posso carregar 12 copos nas mãos, de uma vez só. E as pessoas não podiam, então eu acabei transformando aquilo que seria triste, aquilo que seria para algumas pessoas inaceitável, eu transformei aquilo em algo positivo. E é outra coisa que eu adquiri na minha vida é que de eu transformar as dificuldades em oportunidade. Eu tenho que procurar, eu trabalho muito isso comigo, de transformar uma coisa triste, dependendo do que for, em algo positivo. Porque assim eu vou poder agregar na vida das pessoas e de igual modo eu vou poder crescer. Que é isso que eu acho que nós buscamos. Nesse caso hoje, não crescer em altura, mas crescer em conhecimento, crescer em unidade e colaborando com o meio que vivemos. Ainda na adolescência, então você percebeu que o que tem valor para você, que é sair dessa condição que para alguns pode ser negativa, não deixa de ser, como você falou, mas que você observa como algo que pode ser visto como positivo. Sair de uma condição que pode ser de humilhação, de pessoas que não compreendam, para uma condição de provar seu valor. Você percebeu isso ainda na adolescência. E pelo que você me falou, o trabalho contribuiu e os estudos contribuíram também nessa fase? Sim, com certeza. Porque, como até tinha abordado, o conhecimento ele tem um poder transformador. Então, conforme você vai trabalhando no serviço, você vai adquirindo experiências novas, você vai adquirindo conhecimentos novos. E da mesma forma, o conhecimento, os estudos, eles vão lhe proporcionando novos meios de
se socializar, de interagir com a sociedade. Então, essas experiências, essas vivências nos dois polos, tanto acadêmico quanto na profissionalização, me permitiram realmente lutar mais ainda e acreditar. Porque até muitas das vezes no serviço, alguns gerentes lá falavam, pô, Thiago, tu quebrou um copo. E era normal, porque eu trabalhava fazendo drinks, eu era copa, fazia diversos tipos de coquetéis. E quando, pela questão da baixa visão, quando um outro amigo quebrava um copo, ninguém falava nada. Era até, pra mim era irrisório. Mas se eu quebrasse um copo, praticamente, quebrou o copo porque tem a deficiência, porque tem o problema na visão. Então, isso, num período de tempo, isso me machucou um pouco, não vou mentir, mas também serviu para me mostrar o seguinte, que eu devo sempre ter mais cautela naquilo que eu faço. Então, eu até mesmo marcava quantos copos eu quebrava por semana, por mês, e quantos copos os demais amigos quebravam. Então, eu aprendi até a fazer dados estatísticos nesse período, e eu via que eu quebrava praticamente 80% menos que os meus amigos, só que a responsabilidade para mim acabava sendo maior, porque já sabia que eu tinha um óculos, que eu tinha uma baixa visão, e também eu procurei extrair o lado positivo realmente nessa situação, que é procurar dar sempre o meu melhor. Mesmo sabendo que muitas das vezes não será o melhor para outras pessoas, mas eu dando o meu melhor, buscando os meus objetivos, as minhas metas, eu já estarei cumprindo com o meu dever. Tiago, e na escola, como isso se dava? Na escola. Na sua fase da adolescência? Na fase de adolescência, há sempre transformações. O momento de se encontrar, você não é nem adulto e não é mais criança. Você está naquela fase de transição. Então, para mim, era descobertas. Realmente, foi praticamente desde a infância, tentando adaptar os meus materiais de ensino. A questão do preconceito acabou diminuindo um pouco quando eu acabei me aceitando com a deficiência. Já no terceiro ano do ensino médio, eu já não enxergava mais nada mesmo. Então, era só com a ajuda dos amigos. Então, a ajuda dos amigos foi de suma importância para mim no terceiro ano do ensino médio. De que forma eles lhe ajudavam? Eles ditavam o que estava no quadro. Quando havia alguma prova que tinha gráficos, alguns meus amigos me auxiliavam explicando, o gráfico é desse jeito, é dessa forma. Eles acabavam sendo um ledor empiricamente. A gente acabava construindo formas para que eu pudesse obter a informação. Porque eu não queria parar os meus estudos. Eu iria me sentir um derrotado. E geralmente, para a maior parte das pessoas, o mais fácil é desistir. Para mim, o mais fácil é continuar. Por quê? Porque por mais que você tenha embates, por mais que você tenha situações adversas, a pessoa que desiste, ela parou. Então, não existe facilidade disso, porque a vida da pessoa se torna retrógrada. Mas quando você realmente persiste, mesmo diante das dificuldades, você cresce com isso e acaba se tornando mais fácil, que é através das experiências que você vai crescendo cada vez mais. Então, o período da escola serviu para me motivar realmente a sempre persistir e acreditar que dá certo. No final, sempre dá certo. Se persistir, dá certo. E nos dias atuais, você é um jovem adulto. Então, como você percebe a importância dos estudos, essencialmente, para a sua formação enquanto pessoa? Eu vim para o Rio Grande do Norte, eu tinha por volta dos meus 21 anos de idade. Na época eu trabalhava por conta própria em Santos ainda, São Vicente, Santos. E por um motivo de doença do meu avô, que foi acometido por um câncer no pulmão, câncer de próstata. Os médicos tinham dado 1 semana de vida para eles, para meu avô. E meus pais tiveram a brilhante ideia de falar, filho, toma conta do sítio lá do seu avô.
o sítio um pouco enorme, e eu nunca tinha pegado, eu nunca Pode tinha seguir. pegado, eu nunca tinha pegado num cabo de uma enxada. Então, foi uma nova experiência. Não tinha tirado leite de vaca, foi uma experiência. Mas cheguei a casar lá na cidade dos meus avós. Separei e quando houve a separação, eu falei, eu vou voltar a estudar. E o voltar a estudar, eu já tinha por volta dos meus 24 para 25 anos. E eu decidi vir para Mossoró. Eu tinha terminado o ensino médio por volta dos meus 17 para 18 anos. Então já tinha passado praticamente 6 anos que eu tinha saído do ensino médio e para ingressar numa faculdade. E quando eu decidi ir para a faculdade, eu disse para a família, olha, estou indo para Mossoró porque eu quero fazer realmente uma faculdade. Pode seguir, Tiago. A gente tem um cachorrinho aqui, é importante dizer. Ao final do vídeo a gente apresenta ele a vocês. Pode seguir. Vamos lá. Eu decidi ir para Mossoró e os meus avós, alguns membros da família, chegaram para mim e disseram, para que você quer ir para Mossoró estudar? Você já tem um salário garantido por mês? Você já tem uma casa, um local para ficar? O que você quer mais da vida? E aí eu disse que eu queria ser alguém. E que é ser alguém? E eles disseram para mim que da onde que um cego pode estudar. E aquilo, quando eu ouvi, eu fiquei um pouco cabisbaixo. Não vou mentir na hora. Mas eu procurei me colocar no lugar dos meus tios, do meu avô, e vislumbrar um pouco da cultura deles. Na época deles, realmente, não havia ninguém com uma deficiência sendo inserida, integrada a uma faculdade nível superior. E fui para Mossoró. Comecei a fazer uma faculdade e a faculdade realmente que eu fui a primeira não tinha nenhum tipo de acessibilidade, então isso me entristeceu muito e chegou um certo dia que eu pensei em desistir. E quando eu pensei em desistir, eu indo para casa, conversando com Deus, eu encontrei com um amigo. E esse amigo disse o seguinte, Thiago, você precisa se planejar. Você precisa saber onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar? E o nome dele é Arthur William. Eu falei, Arthur, eu confesso que eu não sei ainda. Eu sei que eu quero vencer, mas não sei como. Aí ele me chamou para sentar no beiço da calçada e falou o seguinte, olha, Thiago, eu me programo. Eu também sou de família humilde. Eu sei onde eu vou chegar em 2030. Tá tudo na minha planilha. Você chegar em casa, pega uma folha de caderno ou até mesmo seu computador e se planeje. E coloque metas para você. E saiba aonde você quer chegar. Mas eu vou te dar um conselho primeiramente, Thiago. Faça um curso profissionalizante. Faça um curso técnico. Faça cursos pré-vestibulares. E daí sim você entra na faculdade. Porque você vai precisar aprender a aprender. Aprender a aprender a estudar. Você ficou 6 anos parado. E aquele momento me deu alegria. Tranquei a faculdade naquele momento. Fiz minha inscrição no curso profissionalizante. E foi lá que realmente minha vida começou a mudar no curso profissionalizante. Porque a gente foi pagar uma disciplina de matemática financeira, e o professor passou as matérias no slide. E eu não conseguia ver o que estava no slide, e eu perguntei ao professor o que havia naquele slide. O professor não disse a primeira vez, perguntei a segunda, também não respondeu. Na terceira vez, ele falou assim, Thiago, eu não tenho culpa se a instituição aceitou ter um aluno com deficiência. Naquele momento, realmente, eu fiquei pasmo com aquelas palavras, fiquei muito entristecido. Mas como eu tenho já aquilo que eu absorvi da minha infância, da minha adolescência, que é fazer das minhas dificuldades, oportunidades, e fazer as coisas tristes tornando ela em algo positivo,
eu virei pro professor e disse, professor, eu também não tenho culpa. Essa instituição aceitou ter um professor que não sabe adotar metodologias inclusivas. Os alunos da sala, todo mundo começou a gritar, ei, Thiago, tal, tal. Mas aquilo começou o pontapé inicial para me tornar um pesquisador dentro da área da inclusão, das tecnologias assistivas, porque eu comecei a vislumbrar o que eu poderia fazer para que mais ninguém com deficiência visual passasse por aquele constrangimento que eu passei em sala de aula. Foi onde eu conheci um professor que eu tenho um grande orgulho, um grande amigo, irmão mesmo, o professor Antônio Fernandes, onde ele me ensinou previamente como pesquisar. E dentro das nossas pesquisas nós encontramos a funcionalidade do QR Code. E dentro daquelas pesquisas eu fui trabalhando, fui querendo ganhar espaço. E aí fiz o Enem, passei na faculdade e uma alegria, todo mundo aplaudindo. Só que por um erro no edital da faculdade, não tendo acessibilidade nenhuma ou outro tipo de faculdade, eu não pude ingressar nessa instituição, porque o MEC, o SISU, apontava para uma data X, que era o dia 30 de janeiro de 2015, e essa instituição marcou uma junta para o dia 28, e isso não estava claro no edital. Fora que eu tinha pedido para diversas pessoas olharem para mim, eu não liguei para outra instituição, só que ninguém me deu informação. E eu saí daquele dia arrasado da instituição porque eu busquei todas as pessoas possíveis que poderiam me ajudar. E que eu escutei de uma certa pessoa que o erro era meu, que eu deveria prestar mais atenção. E eu falei, senhora, mas eu não enxergo. Não tinha nada acessível, nada em áudio, nada que eu pudesse realmente obter informação. O que eu tenho é os dados do MEC. E ela falou assim, a culpa é sua. O edital ele tem força normativa de lei. E você não cumpriu com a lei, eu não posso fazer nada. Eu saí da instituição naquele dia muito triste, muito cabisbaixo. E quando eu estava saindo, eu olhei para trás, olhei para a universidade e eu apontei para ela e disse assim, eu vou ajudar essa instituição a ser a instituição mais inclusiva do Brasil. Eles tinham feito um mal comigo, me desrespeitaram, porque eles estavam errados. Realmente as normativas não cumpriram com nenhum requisito realmente de acessibilidade. Mas eu olhei com lágrimas nos olhos e eu falei, eu vou ajudar essa instituição a ser a instituição mais inclusiva do Brasil. E essa promessa me fez realmente buscar. Fui em diversas instituições, associações, e eu descobri que naquele mesmo processo seletivo, mais de 60 pessoas com deficiência tinham sido impedidas também de ingressar na faculdade, por causa do erro no edital. Procurei a OAB, vários amigos, entidades, e aí começou uma luta para o conhecimento das pessoas, dos direitos das pessoas com deficiência. Estava para entrar em acessão à Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. E naquela luta pelo meu direito à educação, eu tive a oportunidade de ser chamado para fazer parte de uma conferência municipal para reivindicar os direitos das pessoas com deficiência. E a partir daí surgiu o meu direito de fazer direito. E na realidade já era um desejo de criança. Porque voltando aqui às minhas memórias, eu lembro quando eu tinha por volta de 8, 10 anos de idade, uma professora na sala de aula perguntou o seguinte para os meninos: vocês sabem o que vocês vão ser quando crescer? É tipo de todo pai, toda mãe, tal, tal. Criança, né? Então sempre é aquele desejo dos adultos perguntarem: o que você vai ser quando crescer? Ser médico, tal, tal, tal. E ela falou assim: desenhe o que você quer ser quando crescer. E aí eu desenhei um cara de terno, gravata, com cavanhaque, com cabelo grande. Isso eu tinha 8 anos de idade.
com a pasta, com a mansão, a casa, com o carro. E eu falei para a professora, eu vou ser advogado, e essa vai ser minha casa, e desenhei um carro com a minha esposa e tal, só falta a esposa ainda e tal. E eu fazendo direito. E hoje eu olho para o passado e vejo que, de alguma maneira, a vida foi traçando meios para que aquele desenho se tornasse realidade. Porque hoje eu tenho um cavanhaque, estou com cabelo grande, estou fazendo direito e acabou sendo mágico, porque realmente todos os fatores acabaram levando para onde eu estou hoje. Então, todas as dificuldades da vida realmente acabam nos preparando para o que vamos ser. E aí a orientação do meu amigo Arthur, buscando sempre planejar para onde você quer ir, para onde você vai, criar metas para você mesmo seguir, você criar suas metas e batalhar por elas. E foi assim, buscando essas metas, que eu consegui entrar na faculdade de Direito. Estou indo para o 8º período. E por causa dessas lutas do movimento de inclusão, hoje mesmo eu fico praticamente como sendo um telespectador da minha vida. Porque eu faço parte hoje de entidades, já viajei boa parte do Brasil. Quem diria eu, viajei boa parte do Brasil. O cara que saiu da favela já viajou mais de 11 estados. Já está sendo reconhecido não somente por meio das minhas pesquisas na área de tecnologias assistivas, não somente no Brasil, mas já fora do Brasil. Até recentemente recebi várias ligações de pessoas de Portugal querendo saber informações sobre os meus projetos, o que a gente pode fazer para auxiliar na aplicação de algumas metodologias por lá. Contato com pessoas de vários lugares do mundo. Hoje me pego assim, como pode eu realmente me tornar quem sou hoje? Também me pego me auto-questionando sobre o aspecto, faço parte de algumas entidades que eu tenho muito orgulho de poder estar atuando, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como parte da Comissão de Direito e Legislação, sempre fiscalizando os direitos das pessoas com deficiência aqui no município, propriamente no estado. Tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, lutar pela saúde do nosso povo, da nossa população, dos direitos das pessoas com deficiência. Recentemente fui chamado para fazer parte da Comissão da Pessoa com Deficiência da UAB, como membro consultor. E eu não sou nem formado em Direito ainda, estou no 8º período. E eles me abraçaram, dizendo que eu era importante estar ali com eles. Tenho uma grande alegria de fazer parte do Líderes da Inclusão. Líderes da Inclusão é um grupo que eu ajudei a fundar e que o nosso papel é somente auxiliar as entidades. Então, um pouco do conhecimento que eu tenho na área de direito, da orientação do direito, tenho uns amigos que também são todos deficientes visuais, que têm conhecimento na área da psicologia, outro na área da pedagogia, outro na área da mecânica. Então, cada um com a sua inteligência, a gente auxilia as demais entidades. E diversos outros grupos a qual eu já tive a oportunidade de participar, tanto que eu me sinto como parte de todos. Porque eu sei que a partir do momento que eu estou auxiliando, que eu estou ajudando alguém, eu vou estar crescendo. E eu tenho algo comigo que as pessoas cantam até música, Se Eu Vencer, A Vitória Tem Sabor de Mel, sei lá o que tal, e as pessoas falam no palco e todos se aplaudindo. Eu não quero isso para minha vida, eu não quero ver ninguém me aplaudindo. Eu quero o contrário. Eu quero poder trabalhar com todos de um momento em que a minha vitória seja a vitória de todos e que todos nós, possamos subir no palco e comemorar a nossa vitória. Porque a partir do momento que eu só colocar o eu vou estar segregando alguém. Mas quando eu trabalhar o nós, é muito mais feliz quando todos comemoram uma vitória. Então, eu acredito que tudo isso que eu vivenciei das minhas experiências de vida
me ajudaram a ser quem sou hoje. As pessoas, os locais. E eu sou muito adepto do princípio da alteridade. A alteridade aborda que eu sou o que sou por causa de você. Quantas pessoas passam por nós cotidianamente? Em nós, quantas pessoas passaram? Eu estou vestindo uma camisa, uma calça, quantas pessoas trabalharam nela? Estou pisando no chão, quantas pessoas pisaram nesse chão? Segurando o violão aqui, quantas pessoas trabalharam nesse violão? Quantas pessoas estão trabalhando para que haja energia nesse momento para nós? Que haja água? A gente precisa das pessoas. Se não for, as pessoas não têm sentido a vida. Então eu acredito muito nisso, no nós. Tiago, muito, muito obrigada por partilhar a sua narrativa. É com alegria e honra que podemos ouvir um pouco dela. E eu gostaria de aproveitar agora esse momento para lhe pedir para encerrarmos esse encontro, um encontro feliz, através justamente da sua voz mais uma vez, ou pela sua voz, com o seu violão. Vi que você passou boa parte desse momento com o violão. Poderia construir um pouquinho da sua narrativa de vida através do violão? É possível isso? Eu vou aqui demonstrar uma música que eu escrevi para a Conferência da Pessoa com Deficiência 2015. E um conselheiro perguntou para mim o que eu gostava de fazer. Eu disse que eu gostava de escrever, que eu gostava de cantar. Ele perguntou se eu poderia fazer uma música para o evento. E ele falou o que tu acha que pode ser transformador para as pessoas com deficiência. A temática era direitos humanos, pessoa com deficiência, os direitos delas, e eu acredito muito no poder da educação. Então eu acabei fazendo uma paródia, vai ser mais ou menos assim. Todos têm o direito a uma educação que mude a nação, buscando conhecimento e a instrução dentro de uma escola. Todos somos iguais perante a legislação que rege a nação, buscando pelo direito a igualdade que garante os direitos humanos. Todos têm o direito a uma educação. Está na Constituição de nossa federação. Todos têm o direito a uma educação. Está na Constituição de nossa federação. Só construímos quando educamos. Todos têm o direito a uma educação. Está na Constituição de nossa federação. Tiago, muito obrigada, e como prometido, a participação especial de Sol. Obrigada, gente.